Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1. Vamos ler os versos 29 e alguns seguintes. Então eu vos disse: não vos espanteis nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo a tudo o que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho que andastes até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde vós deveríeis acampar, de noite no fogo para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Dois aspectos aqui, antes de lermos outros textos, para já nos chamar a atenção. Verso 31 diz: como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva a seu filho. E o verso 33, a ênfase em que essa direção do Senhor para o povo no deserto tinha uma finalidade. E é dito no verso 33 assim: para vos procurar o lugar onde vós deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Vamos ao capítulo 2, Deuteronômio mesmo, verso 7. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. E aqui a ênfase: Ele sabe que andas por este grande deserto. Mais uma vez a ênfase nessa jornada no deserto. Capítulo 8 ainda, de Deuteronômio mesmo. Capítulo 8, versos 2 e 3. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, e notem aqui, em particular, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Disso viverá o homem. Finalmente vamos ao livro de Oséias, profeta Oséias, capítulo 2, verso 14. Oséias 2, 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto,
e lhe falarei ao coração. Vamos ler uma vez mais. Oséias 2, 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Vamos ter mais uma vez uma pequena palavra de oração. Querido Pai Celestial, confiamos às Tuas mãos a Tua palavra lida, confiamos às Tuas mãos as nossas vidas e confessamos o quão desesperadamente necessitados somos de que o Senhor se faça presente entre nós por meio da Tua palavra. Tua obra só o Senhor mesmo a pode realizar. Por isso nós confiamos a Tua obra às Tuas mãos. Sê conosco, Senhor. Fala-nos ao coração. Supera as nossas debilidades. Obtém Teu caminho de luz, de vida, através da Tua palavra, para louvor da glória da Tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sou grato ao Senhor por esse privilégio de podermos estar juntos, irmãos. Não tantos meses se passaram, graças ao Senhor, e já podemos estar juntos uma vez mais. Uma alegria para nós. Nós teremos 3 dias de comunhão, então, na palavra do Senhor, e a carga principal que o Senhor tem colocado no meu coração para esses dias está exposta nos versículos que nós lemos. Nós vamos examinar um pouco do lugar do deserto na conversão do coração. Observe a sequência dos versículos que lemos. Todos eles mencionam o lugar do deserto na jornada do povo. Livro de Deuteronômio, os versículos que já lemos, deixou claro que o propósito principal do Senhor no deserto era didático. O deserto é didático. O Senhor queria ensinar algumas lições ao povo que eles não poderiam aprender em outro lugar que não fosse no deserto. Agora, irmãos, para aquele povo o deserto foi literal. Para nós, no que concerne a nossa jornada com o Senhor, obviamente falando, o deserto é uma experiência espiritual. Já que a ênfase que vamos colocar é exatamente sobre o significado do deserto na nossa história, então vamos entender o que significa esse deserto na nossa história. É muito clara a tipologia bíblica que nos ensina que aquela jornada entre Egito e Canaã, preenchida então pelo deserto literal, ela representava algo, escute com atenção, representava algo para o povo de Deus estritamente, ou com fundo, com ênfase, com essência, estritamente espiritual. Deixe-me citar um exemplo. Amanhã talvez examinemos esse versículo, penso, se o Senhor permitir, certamente iremos examinar com muita atenção. Hoje vou só citar um verso sobre ele. 1 Coríntios 10, será um assunto para amanhã, ou talvez até depois da manhã. Paulo deixa claro que essa caminhada do povo de Deus pelo deserto tinha uma ênfase espiritual. Então, quando ele começa primeiro aos Coríntios, no capítulo 10, ele faz uma lembrança ao povo de que todos eles estiveram debaixo da nuvem. Você se lembra do texto? 1 Coríntios 10. Ele faz uma recordação da jornada de Deus com o seu povo no deserto. Então ele diz, todos estivemos sobre a nuvem, todos passamos pelo mar, e aquele povo foi batizado. Paulo está se referindo aos pais, é claro, né? Foram batizados na nuvem e no mar com respeito a Moisés. Assim ele começa o texto. E aí ele diz assim, escute isso com cuidado. E todos beberam de uma mesma, inicialmente ele diz, comeram de um manjar espiritual. Agora, nós sabemos muito bem que o manjar que o povo comeu naquele deserto, literalmente falando, não era um manjar espiritual. Está correto isso? Era um manjar literal. O que eles comeram no deserto? Maná. O que significa maná, essa palavra? Por que o maná foi chamado de maná e ficou cunhado com este nome de maná? Maná no hebraico significa simplesmente o que vem a ser isto, ou o que é isto.
Então, se você lê Êxodo 16, quando o maná desce a primeira vez, o Senhor os alimenta com o pão do céu, eles veem aquilo e fazem essa pergunta: o que é isto? E essa pergunta no hebraico é uma palavra, maná. Então, aquele alimento, aquela fina geada, como ele parecia, né? Como uma fina geada sobre a relva, de onde eles escolhiam o seu alimento, ficou cunhado com este nome maná. O que é isto? Por causa da pergunta daquele povo. Muito interessante esse dado. E eles então iriam se alimentar desse maná, por isso é descrito no livro de Deuteronômio 8, que acabamos de ler, aquele pão que seus pais, vossos pais, não conheceram. Por isso fizeram aquela pergunta: o que é isto? O Senhor iria trocar a dieta deles. Qual era a dieta do Egito? Nós também temos na palavra: os alhos, os pepinos, as carnes, os alhos silvestres, como menciona lá no texto, né? Então, aquela era a refeição, era o apetite egípcio, literal também. Quando eles foram levados para o deserto, o Senhor trocou a dieta. Preste atenção, que interessante isso. E trocou a dieta por quê? Porque Deus é dietético. Ele está preocupado com a nossa dieta, literalmente falando. É claro que nós não chegamos a essa conclusão. É claro que Ele se preocupa com aquilo que nós somos integralmente, Ele se preocupa também com a nossa dieta, né? Cada um de nós é o que come, isso certamente é verdade. Mas Deus não tem propósito em tratar com o homem puramente na base da dieta. Você concorda comigo? Isso é coisa de judeu, não é coisa de cristãos, né? Nós sabemos que o trato de Deus com o seu povo, ele não mudou, mesmo no que concerne ao seu trato com o seu povo nos tempos do Velho Testamento. A ênfase dos seus tratos é uma ênfase espiritual. Esse é o primeiro ponto importante de termos no nosso coração. Não é literal, não é geográfico, não é histórico, não é dietético, como falamos, é espiritual. Então vamos continuar nos lembrando, hoje, no momento, só citação, depois veremos com mais calma, Coríntios 10 que estávamos falando. Então Paulo vai dizer: eles comeram de um manjar espiritual. Muito interessante Paulo dizer assim, porque ele está falando do maná, que era um manjar natural, e ele chama de manjar espiritual. E ele continua, não bastasse isso, ele diz: e beberam de uma mesma fonte espiritual. Mas nós também sabemos que eles beberam de uma fonte natural. Êxodo 16 mesmo, Moisés fere a rocha em Horebe, e da rocha fluem águas. Espirituais ou literais? Literais. Mas Paulo diz: beberam de uma fonte espiritual. E como se não bastasse ainda isso, ele vai dizer que eles seguiram uma rocha espiritual. A rocha espiritual que os seguia, né? E ele vai dizer: e essa rocha era Cristo. Literalmente, é o que nós temos em Coríntios 10. Ou seja, todo o trato de Deus com aquele povo literal e histórico, embora envolvesse coisas literais, materiais, era um trato essencialmente espiritual. Então nós temos que chegar a essa conclusão, porque é o que está escrito em 1 Coríntios 10. Irmãos, e podia ser diferente. Deus está interessado em outra coisa que não em um trato espiritual do seu povo, seja usando o que for, seja usando água de rocha, maná, sangue do cordeiro e etc. Mordeduras de serpente no deserto. Deus está interessado, através de todas essas coisas, em ensinar princípios e lições espirituais ao seu povo. Por quê? Porque Deus é Espírito, e importa que todos que se relacionam com Ele, o servem, o adoram, o façam em espírito e em realidade. E não há realidade na dieta em si, há realidade naquilo que o Senhor quer ensinar ao povo através da dieta, não é? Por isso o texto de Deuteronômio mesmo é tão claro. Ele alimentou você, Moisés está lembrando, ele alimentou vocês com maná para vos dar a entender. Não foi isso que lemos em Deuteronômio 8? Então Deus deu um maná, pão literal, material, preocupado com dieta ou preocupado com assuntos espirituais? Deuteronômio 8 vai responder: para lhes dar a entender que não só de pão. Interessante que o Senhor deu pão para eles entenderem que não só de pão,
viverá o homem, mas de toda palavra, conforme o Senhor citou esse versículo, e literalmente em Deuteronômio 8, de tudo, é dito aí, Deuteronômio 8, né? Tudo que procede da boca. Então, claro que está se referindo à palavra, né? O que procede da boca é a palavra. Então, tudo o que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Ou seja, o que nós estamos entendendo até aqui? Que o Senhor trocou a dieta desse povo, desintoxicando aquele povo dos apetites egípcios, concedendo a eles um novo alimento simples, né? Você pode ter certeza que o maná não era aquela maravilha saborosa, pode ter certeza disso, porque o Senhor não estaria nutrindo os apetites terrenos e naturais daquele povo. Ele deu um pão simples, o maná, um alimento simples, para que o foco deles não fosse o foco que era no Egito. Alho é uma delícia para quem gosta, não é? Não é uma maravilha o alho? Cebola também não é uma maravilha? Peixe também não é uma delícia? E pepinos, melões, não é? Quanta diversidade! Mas agora o Senhor leva o povo no deserto e dá apenas um bolinho, maná, para que o foco deles não fossem mais apetites terrenos, mas para lhes dar a entender que não só de pão viverá o homem. Não é tão claro e tão lindo, irmãos? Mas viverá do que então? Precisamos dessa diversidade de sabores. Isso eles tinham no Egito, né? Mas eles saberiam que viveriam de tudo o que procede da boca do Senhor. Não é maravilhoso, irmãos? Então o trato do Senhor com o povo sempre foi um trato espiritual. Seja o povo da velha aliança, seja o povo muito mais da nova aliança. Porque Deus é um só, não muda os seus princípios, não muda a sua maneira de tratar com os homens. Não são as dispensações, se é que queremos usar essa expressão, né? Sem sermos dispensacionalistas, exatamente, mas em todas essas chamadas dispensações, Deus é o mesmo e trata os homens com a mesma finalidade e com o mesmo propósito. Então que isso fique muito claro desde já para o nosso coração, porque então nós começamos já a entender algo sobre o propósito do deserto. E teremos hoje e nas duas próximas reuniões nossa ênfase aí. Qual é o lugar do deserto na conversão do coração? Se o Senhor permitir, já gostaria de te adiantar isso, como já falei, amanhã ou depois, nós vamos examinar quais são os 5 aspectos. Talvez, se o Senhor usar de misericórdia conosco, esse vai ser o nosso ponto alto aí, central, focal. Quais são os 5 elementos, veja bem, em que o Senhor trouxe, pelos quais o Senhor trouxe as entranhas, literalmente, do povo do deserto para fora e traz a nossa, em 1 Coríntios 10. Porque agora nós estamos num texto do Novo Testamento, que Paulo está dizendo, nos lembrando, veja, pelo Espírito Santo, ele é o autor da palavra, então é o Espírito Santo através de Paulo, lembrando a caminhada no deserto. Já guarde isso no seu coração para amanhã. E ele vai destacar 5 coisas. Olha que interessante. 5 na Bíblia, veja, uma mão cheia, é o número do testemunho. 10, 2 também tem a ver com testemunho. 10 na Bíblia fala de pleno testemunho, 2 mãos cheias, não é? Então, 5 aspectos o Senhor usou em Coríntios 10, vamos estudar depois, para mostrar quais eram os elementos centrais que foram expostos da malignidade, da pecaminosidade do coração daquele povo pelo deserto. Foi o deserto que expôs esses 5 elementos. Agora, se Paulo toma esses elementos da jornada do deserto e os transporta, veja, Paulo está 1.500 anos depois de Moisés, 1.500 anos, tá? De Moisés a Paulo, aproximadamente. Então, se Paulo faz um transporte de 1.500 anos na história e escreve aos Coríntios, dizendo, isso que foi escrito é para advertência nossa, são as palavras de Coríntios 10, e diz assim, de nós, ele repete a ênfase, de nós, não é deles, é de nós, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Algum de nós aqui nessa noite, queridos irmãos, temos dúvida de que nós estamos vivendo nos fins dos séculos? Temos? Será que temos?
É impossível que tenhamos qualquer dúvida. É só olhar para 2 cenários principais, né? Aí eu te diria até para deixar Israel de lado. Pode deixar Israel de lado. Olhe para a igreja e olhe para o mundo. Basta. E também pode olhar para Israel. Mas basta que você olhe para a igreja e basta que você olhe para o mundo, para que nós tenhamos uma conclusão já fechada. Nós estamos vivendo os últimos dos últimos tempos. Graças ao Senhor por isso. Agora, será que o Senhor tem encontrado lugar para completar aquilo que Ele tem designado completar nos nossos corações? Entre o Egito e Canaã, as palavras de novo de Moisés, um grande e terrível deserto. Na linguagem espiritual, entre o mundo e a plenitude de Cristo. Muito claro na tipologia, não é? Também nenhum de nós tem controvérsia nisso. Egito é uma figura do mundo, Faraó é uma figura do diabo e tudo que você já sabe. Então o Egito é uma figura do mundo e Canaã é uma figura da plenitude de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a estatura do varão perfeito, a plena varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, né? Então, entre esses dois, o mundo e a plenitude de Cristo para a qual nós fomos chamados, nós temos um grande e terrível deserto. Aí nós estamos passando por ele. Cada domingo que pela graça do Senhor nós comemos o pão, uma das muitas coisas, os irmãos têm celebrado a mesa do Senhor há muitos anos, graças ao Senhor por isso. Uma das coisas que nós dizemos quando estamos comendo na mesa do Senhor, sabe o que é? Salmo 78. Aquela pergunta que o povo fez: pode Deus acaso preparar-nos uma mesa no deserto? Quando nós comemos da mesa do Senhor, nós estamos dizendo isso, nós estamos dizendo sim, sim. Ele nos preparou uma mesa no deserto. Quando nós olhamos para esse mundo, o que ele é, irmãos? O que ele é? Um deserto. Não há nada nele que satisfaça plenamente os nossos corações. Graças ao Senhor. Nós temos aprendido a viver do pão do céu, né? Então, se ainda não alcançamos a plenitude de Cristo, e estamos falando de coisas espirituais, então nós estamos no grande e terrível deserto. Concordamos nisso? Não há outra maneira, né? E se estamos, qual é a finalidade de Deus nos conduzir para este grande e terrível deserto? Vamos colocá-la de 2 formas, resumindo as finalidades todas, de 2 maneiras. Digamos que uma é positiva, outra é negativa. A positiva já falamos. Ele está nos conduzindo num grande e terrível deserto com um propósito. O propósito é Canaã, na linguagem espiritual, a plenitude de Cristo, que nós experimentaremos na sua segunda vinda. Esse é o positivo. Qual é o negativo? O deserto, o grande e terrível deserto, vai expor as entranhas do nosso coração. E aqui estou enfatizando essa palavra entranhas propositalmente. Você lembra que quando os sacrifícios eram oferecidos no Velho Testamento, eles eram mortos, esfolados, ou o couro era retirado, o animal aberto ao meio, e lembra o que acontecia daí para frente? As entranhas do animal eram retiradas e lavadas com água. Essa figura, irmão, não tem nada de romântica, né? Na consagração, mas é isso que é consagração. Quando nós nos consagramos ao Senhor, é isso que Ele faz. Agora, vamos lembrar o que é lavar entranhas com água? Por que o Senhor expõe as nossas entranhas nesse grande e terrível deserto? Efésios 5, que você conhece bem. Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Aí está o propósito dele colocar nossas entranhas para fora. Ele quer lavá-las com água. Ele quer purificar, palavras de Tito agora, tão lindas, Tito 2, purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Maravilhoso. Por isso o grande e terrível deserto. Ele não quer meter dedo em nossas feridas. Está vendo como que você é? Olha seu fracasso. Você não muda mesmo.
etc, etc. Isso não é o nosso Deus. Nunca essa voz é do nosso Deus. Essa voz só pode ter duas fontes: ou é o inimigo, ou somos nós mesmos. Nunca é Deus, porque Deus não age dessa maneira. Nunca. Você não muda mesmo. Isso é você é o fracasso. Você não vai chegar a lugar nenhum, né? Ele expõe nossas entranhas afora para nos lavar com água. Nosso querido irmão nos lembrou um texto importante de Pedro aqui, 2 Pedro capítulo 1. Aquele a quem essas coisas estão presentes é cego, vendo só o que está perto e esquecido da purificação, olha aí, dos seus pecados de outrora. Está vendo a maravilha da graça de Deus? Por isso ele expõe nossas entranhas. Então, quando chegarmos a Coríntios 10, não será hoje, nós vamos ver que o Espírito Santo escolheu 5 elementos. Isso é que é tão belo e tão terrível naquele texto. Belo e terrível. Ele escolheu 5 elementos para colocar nossas entranhas para fora. E dizer, isso foi escrito para advertência nossa, de nós, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Que lindo texto de Coríntios. Mas hoje nós vamos fazer uma introdução, que na verdade não é bem uma introdução, porque nós vamos ver o lugar do deserto na vida dele, Jesus. Esse homem no deserto. Digamos assim, usando a mesma analogia que já temos usado. Se o deserto tem essa finalidade, não foi diferente com o homem Jesus. Nem poderia ser. Porque ele teria que ser provado, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, para que ele pudesse socorrer então todos os que são tentados. Que maravilhoso sumo sacerdote nós temos. Então podemos afirmar sim que quando nosso Senhor Jesus foi ao deserto, as entranhas dele vieram para fora. Quando o inimigo faz aquelas 3 sugestões, nós vamos ver que são 3 pilares, amados irmãos. E sabe, esses pilares podem ser interpretados de diversas maneiras. Todas elas são coerentes entre si. Teriam que ser, se são interpretações genuínas. Eu sei que talvez você já conheça pelo menos uma delas, que trata aqueles 3 pilares como sendo aquilo que João descreveu na sua epístola. Lembra? Quando ele diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí João vai dizer, porque tudo o que há no mundo, aí ele menciona o quê? Qual é o tudo que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Aqueles 3 pilares em que o Senhor Jesus foi tentado, e é isso que vamos estudar nessa noite, sem dúvida, mencionam esses 3 elementos. Nós vamos ver um a um com mais detalhes agora há pouco. Nosso Senhor foi tentado na concupiscência dos olhos, nosso Senhor foi tentado na concupiscência da carne e nosso Senhor foi tentado na soberba da vida. Então, as entranhas de Jesus vêm para fora. Mas sabe qual é a diferença? Ele é um homem absolutamente igual a nós, se nós não teríamos Salvador nenhum. Tem espírito humano, tem alma humana, tem corpo humano e é sujeito aos mesmos sentimentos, né? Vontade, sentimentos, pensamentos, desejos, escolhas, tudo como nós, mas sem pecado. Então, quando essas entranhas vieram para fora, pecado não veio para fora. O que veio para fora chama santidade. Este é o meu Filho amado e nele eu tenho todo o meu prazer. Nesse sentido, podemos dizer, ele é totalmente outro. Essa é uma das maravilhas sobre o nosso Salvador. Ele é totalmente outro, mas ele é totalmente um, porque ele se fez homem como nós e foi tentado e sujeitado a todas as coisas que nós somos como homens e mulheres. Maravilhoso. Mas então, querido irmão, quando essas entranhas vieram para fora, o que Deus obteve? Adoração. Quanto mais esse incenso era apertado e moído, e digamos que a primeira moenda que esse incenso de Deus chamado Jesus de Nazaré, a primeira moenda na qual ele entrou foi o deserto.
porque aos 30 anos ele foi batizado, o céu se abriu, a voz do céu foi ouvida naquele testemunho, meu filho amado, e é dito, e então, imediatamente, o Espírito o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então as entranhas do nosso Senhor Jesus vêm para fora, e o que o Pai recebe é plenitude de adoração, por causa da vida desse homem, segundo o coração de Deus. Com relação a nós, quando nossas entranhas vêm para fora, o que acontece? Nossa pecaminosidade vem à tona. Então nós precisamos do quê? Nós precisamos daquilo que Jesus não precisou, por causa dele ser quem era. Nós precisamos da lavagem de água pela palavra, para que sejamos então purificados, para que essa santidade do nosso amado Salvador possa ser então comunicada aos nossos corações. Isso é purificação. Perdão é uma coisa, purificação é outra coisa. Nós podemos ser perdoados, mas não purificados. Ou seja, caindo e recaindo nos mesmos erros e nos mesmos pecados. Né? Sempre seremos perdoados, mas até onde estamos purificados dos nossos pecados de outrora, como diz Pedro? Né? Então, vamos seguir nessa direção. Apenas uma lembrança a mais que queria fazer aos irmãos, ainda como introdução, acho que você tem aberto aí, o texto de Oséias 2. Ele é muito, muito interessante. Porque se o Senhor usa Oséias, e acho que você conhece bem essa profecia, a relação de Oséias com Gomer, e o que isso representava sobre o amor incondicional e fiel de Deus para com a esposa infiel, né? Oséias e Gomer. Então, é dito nesse verso que acabamos de ler, verso 14, por isso usa a palavra no feminino aí, veja aí. Portanto, eis que eu a atrairei. O Senhor está se referindo ao seu povo como uma esposa, né? Ele é o esposo e ela é a esposa, embora infiel, ele é fiel. Embora condicionada por diversos fatores, o amor dele é incondicional, e assim a sua aliança. Então ele continua afirmando, eu a atrairei. Agora, irmão, olha a linguagem. Nós vamos ficar aqui na nossa mente com a figura de noivo e noiva, esposo e esposa, que é a figura de Oséias, você conhece, né? Será que o lugar de uma noiva é no deserto? O que uma noiva tem para fazer no deserto? Talvez o livro de Cantares aqui soasse melhor, né? O lugar da noiva é o quarto de núpcias, são os jardins de Cantares, né? Mas aqui a noiva é conduzida por um deserto, e Deus, através de Oséias, diz assim, que ele vai levá-la para o deserto, e agora note essa frase última, não a perca, para que nós vejamos qual é o propósito do deserto. E lhe falarei ao coração. Na medida, amados irmãos, que nossas entranhas vão sendo expostas nesse grande e terrível deserto, o propósito do Senhor é encontrar lugar através do que Ele arranja nesse grande e terrível deserto. E olha que Ele arranja coisas, hein? Nosso casamento, nossa vida em família, a vida com os irmãos, nossos relacionamentos no mundo, trabalho, faculdade, etc. Não é? Em linhas gerais, são tudo o mesmo. Um grande e terrível deserto. E o Senhor vai expor os nossos corações em todas essas relações. Então eu a atrairei, veja a ênfase no eu a levarei para o deserto. E então, de novo, né? Eu lhe falarei ao coração. E lhe falarei para quê? Como dissemos, para expor nossas misérias e usar de sarcasmo para conosco. Esse é o nosso Deus. Para lavar as nossas entranhas com água, o lavar da água pela palavra, para apresentar a sua igreja a si mesmo, uma igreja semelhante a Ele, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5. Então está claro para nós, irmãos, qual é o propósito desse grande e terrível deserto. Está claro para nós a aliança incondicional de Deus, como nós vemos no livro de Oséias. Está claro para nós o amor incondicional de Deus, apesar de nós. Está claro para nós a maravilha, o poder, a bondade de Deus em usar a lavagem de água pela palavra.
em nossas vidas, todo o tempo, todos os dias, em todas as circunstâncias, buscando falar ao nosso coração. E como Ele faz isso de uma maneira mestra, magistral, não é? Que Salvador nós temos. Então, vamos para o Evangelho de Mateus e vamos ver o deserto na vida do Senhor Jesus. É aí que vamos começar. Amanhã, se o Senhor permitir, trataremos de Coríntios 10, conforme falamos. Mas primeiro precisamos ver esse homem no deserto. Mateus 4, de 1 a 11. Então vamos ler esse texto todo inicialmente, e depois vamos destacar alguns pontos que o Senhor possa nos ajudar a levar no nosso coração, levarmos para casa, dormir com eles, acordar com eles e fazer deles assunto de oração em nossas vidas. Mateus 4. A seguir foi Jesus, veja, a seguir, não houve um lapso de tempo aí. Ele foi batizado, a voz deu testemunho, verso 17 aí do capítulo anterior, capítulo 3. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A seguir, veja, foi Jesus levado. Você vai ver essas palavras aí em outros evangelhos, e você vai se examiná-la no original, você vai ver que significa impelido, conforme Marcos usa. Lucas também faz a narrativa do deserto e usa uma palavra para conduzido, que significa exatamente a mesma coisa. Impelido é uma palavra forte, né? Impelido significa você, digamos, empurrar alguém, como o Espírito o impeliu para o deserto, né? Digamos, o conduziu soberanamente, com mão firme, tomando Jesus de Nazaré e impelindo Jesus para o deserto. Essa é a ideia desse termo, né? Então ele foi levado por quem? Quem foi o condutor? Quem foi o condutor de Jesus de Nazaré para o deserto? Foi o diabo. É o diabo que prepara o deserto. Importantíssimo notarmos isso aí. É o Espírito quem prepara o deserto. Impelido, conduzido pelo Espírito ao deserto. Como já falamos lá, tudo que ele é por dentro seria exposto, suas entranhas, assim como conosco. Para ser, então, tentado, é a mesma palavra para provado. Isso faz uma semelhança interessante com Coríntios 10 de novo, porque quando Paulo cita os 5 elementos que vamos estudar amanhã, elementos centrais, como já falamos, ele diz assim: e não vos sobreveio provação ou tentação. Algumas versões põem provação, outras tentação, porque a palavra é a mesma na língua original e tem a mesma ideia. Então, não vos sobreveio uma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Olha aí, quem que supervisiona o deserto? Está vendo? O Deus fiel. Deus é fiel e não permitirá. E se Ele não permite, ninguém mais pode intervir ou pode permitir. Ele não permite, ponto final. Ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, vai dizer Paulo, juntamente com a provação, Ele vos proverá livramento. Mas interessante que o livramento não é para sair da provação ou da tentação, mas é livramento para suportar a provação. Isso é Coríntios 10. Assunto de amanhã. Nós já estamos vendo demais o assunto de amanhã hoje, né? Então, ele foi levado para ser tentado, ou para ser provado pelo diabo. Mas quem o levou foi o Espírito, o impeliu. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Lindo verso. Porque aí está o nosso Senhor Jesus, irmão, vamos falar fisicamente agora, anatômica, fisiologicamente. As paredes do estômago do nosso Senhor Jesus estão quase colabando. Sabe o que é colabar? É fechar, unir. Não entra alimento ali há 40 dias. Esse é o nosso Senhor Jesus. Mas Ele é homem, Ele não é anjo e nem espírito. Então Ele teve fome. 2 palavrinhas só, mas tão lindas. Porque estão dizendo que nós temos um Salvador que é homem. Homem de verdade. Homem que foi tentado como homem, porque é isso que ele é, suportando toda a agonia do que significaram para ele essas sugestões do inimigo. Então,
Teve fome, verso 2. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: primeiro, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Nós sabemos de onde que nosso Senhor extraiu essa palavra, nós já lemos Deuteronômio 8. Mas de toda palavra, Deuteronômio nós temos tudo que procede da boca de Deus. Aqui o Senhor resumiu isso em palavra, né? Toda palavra que procede da boca de Deus, assim lhe respondeu, a primeira tentação. Já vamos analisá-la agora mesmo. Então o diabo levou a cidade santa, Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te aguardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ou não porás o Senhor teu Deus à prova. É a ideia aqui. Não provarás o Senhor teu Deus. Verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Terceira vez então. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, agora não é lhe disse, agora é lhe ordenou: retira-te, Satanás, ou arreda-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Tão intenso foi esse episódio, você também precisa notar isso aí, que então nós temos o verso 11. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Me permita dizer que a única outra vez que isso aconteceu foi no Getsemane. A única outra. Quando Lucas, aliás, só Lucas também que vai registrar, que depois do Senhor ter orado aquelas 3 vezes e suado gotas como de sangue, é dito que um anjo desceu do céu e o confortava, ou o fortalecia, no Getsemane. Então você vê o deserto e o Getsemane. Nesses 2 episódios, o Senhor recebeu serviço de anjos. Tão intensa foi a agonia. Então é importante você relacionar esses 2 eventos também. Aliás, são 2 das 8 crises do nosso Senhor Jesus. A tentação e o Getsemane estão entre elas. Agora vamos pensar um pouco então sobre essas tentações. Primeiro, alguém estava com o Senhor Jesus no deserto, a não ser o diabo? Tinha alguém lá? João, Pedro, Tiago, o que você acha? Não. Por que nós sabemos? Porque o Senhor não tinha nem discípulos aqui. Ele não tinha nem chamado os seus discípulos. Então o nosso Senhor, aliás, quando o Senhor chamou os seus discípulos, logo à frente, os seus discípulos não passaram a andar com ele imediatamente. 6 meses, 8 meses, os estudiosos vão divergir, e alguns dizem 1 ano. Depois que o Senhor teve, por exemplo, o primeiro encontro com Pedro, registrado em João 1, quando ele diz: tu és Simão, tu serás Pedro, só 6 meses a 1 ano depois foi que Pedro recebeu o chamado para discipulado integral. Quando ele estava lá pescando, o Senhor mandou atirar a rede, o barco quase foi a pique, chamaram os companheiros, Pedro se prostrou diante do Senhor: retira-te de mim que eu sou um pecador. Então o Senhor falou: não temas, doravante serás pescador de homens. Então, deixando tudo, o seguiram. Lembra-se? São 2 narrativas diferentes. E um lapso de tempo aí de vários meses se passaram entre uma coisa e outra, né? Então aqui está o nosso Senhor Jesus sozinho. Aqui não tem nenhum discípulo, não tem ninguém com ele, é ele e o diabo. Agora, se não tem ninguém com ele, como que nós temos esses registros? Então as tentações são registros biográficos do próprio Cristo. Se nosso Senhor não transmitisse item por item desses elementos aos escritores da Bíblia,
particularmente a Mateus, que registra a ordem cronológica da tentação. Lucas registra a tentação, mas Lucas inverte a ordem, porque Lucas é um representante, digamos, de segunda mão. É claro que ele fala pelo Espírito, mas ele não se preocupa com a ordem cronológica. Mateus é quem registra na ordem cronológica. Então, são registros biográficos do próprio Cristo. Só ele viveu isso, só ele ouviu essas palavras, só ele lutou essa luta, e ele então transmitiu esse evento, a narrativa dele, para Mateus, obviamente. Então, por que o Senhor Jesus teria que passar por essas 3 tentações? Vamos ao livro de Hebreus, nós já voltamos aqui, irmãos, agora mesmo. O livro de Hebreus é a epístola mais maravilhosa para nos falar do significado da humanidade do Senhor Jesus. Se você quiser conhecer isso, não procure outra, é Hebreus. Jesus, homem, e o que ele passou, o que ele viveu, o que ele experimentou e o que ele significa como homem nos céus em glória. Então, olha o que o livro de Hebreus tem para nos dizer sobre essa finalidade, ou essa necessidade do Senhor Jesus ser tentado. Por que a tentação era necessária, não era opcional? Digamos que podia sair, ele poderia sair teoricamente do Jordão, com aquele testemunho maravilhoso, esse é meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer, pense nisso. Então nós pularmos a tentação, e irmos lá para o seguinte, que diz assim, então o Senhor Jesus foi para Nazaré, né? Entrou na sinagoga, abriu a palavra e leu Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Podia dar esse salto, né? Do batismo para Nazaré, para a sinagoga de Nazaré. Não poderíamos. A tentação era necessária. Agora, por que era necessária? Então vamos lá para alguns versículos do livro de Hebreus. Olha o capítulo 5, versos 7 a 9. Irmãos, são versos tão encorajadores, esses que vamos ver aqui. O Jesus de Nazaré, homem, verbo encarnado, porque suas tentações eram necessárias. Então é dito em Hebreus 5, 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne. Está vendo a ênfase de Hebreus? O homem, a humanidade. Tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, o evento específico que é narrado aqui, parece, sem dúvida, que é o Getsêmani. Esse contexto das orações em agonia, em súplica, e ser ouvido quanto ao que temia, que seria um colapso, uma síncope, ali no Getsêmani mesmo, e morrer ali, né? Tal foi aquela agonia a ponto de suar gotas como de sangue, é algo quase inexplicável. Acho que você já deve ter estudado algo sobre isso. Só é possível a um homem suar gotas como de sangue em uma extrema agonia. De tal forma que aqueles microcapilares da fronte se dilatem e fiquem então, por se dilatarem, aquelas paredes se abrirem, passe do sangue algumas hemácias que vão dar cor avermelhada àquele suor. Você pode imaginar uma coisa assim? Uma extrema agonia de alma, suando gotas como de sangue. Então, provavelmente, é a isso que esse texto de Hebreus aqui se refere. Nosso Senhor, nessa condição de fraqueza absoluta, ele poderia ter morrido no Getsêmani. Então diz a palavra que ele, com orações e súplicas, orou ao seu Pai, não é? Se possível for, passe de mim esse cálice, a quem eu podia livrar da morte no Getsêmani, não é livrar da cruz, por favor, irmão, por favor, esqueça essa ideia, se é que você tem, que quando o Senhor Jesus orou, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, que ele está com medo da cruz, que ele está com medo da morte, esqueça essas coisas, amado irmão. O que nosso Senhor Jesus teme, a agonia, a angústia do seu coração, é que ele seria separado do seu Pai. Separação. Essa era a sua agonia. Tudo mais era suportável na vida do nosso Senhor Jesus, menos ser separado do seu Pai. Então, quando ele diz, se é possível, meu Pai, que esse cálice seja passado de mim, passe-o. Mas nunca se esqueça, tem o porém. O porém é maior do que o se possível for, passa-se de mim o cálice.
O porém porém não se faça a minha vontade. Qual é minha vontade? A do Senhor Jesus, podemos dizer. É nunca e por nada ser alienado de ti. Nunca e por nada ser separado de ti. Como ele poderia querer isso? Como ele poderia vislumbrar essa hora de outra maneira? Impossível. Ele não conhece separação. A glória do Filho é ver a face do seu Abba, do seu Pai. Mas agora aproxima a hora em que ele teria que optar. E a opção é só dele. Se ele quiser continuar vendo a face do seu Pai, é o seu direito. Por natureza, por vida humana aprovada, por mérito, porque é isso que ele tem, mérito, todos os méritos, e ele continuaria vendo a face do seu Pai. E do Getsêmani, ele iria para o trono, porque ele é um homem completamente aprovado por Deus. 2 vezes os céus já se abriram para ele, e já testificaram isso, não é? Mas ele opta voluntariamente, sem nenhuma pressão e nem compulsão do seu Pai. Ele opta por ser separado do seu Pai. Não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Eu opto pelo que tu queres, embora implique para mim a agonia mais extrema, separação. Deus meu, por que me abandonaste? Quando entenderemos isso, irmão? Quando? Nunca. Teremos uma eternidade olhando para o Cristo ferido, com as suas marcas maravilhosas que ele mostrou a Tomé, as marcas do Cordeiro, homem, Deus homem. Olharemos para ele por toda a eternidade, o adorando, sem compreender plenamente o drama da redenção. O Pai e o Filho, amor, entrega, submissão, obediência, unidade de vontade, de propósito, de interesses. Ah, queridos irmãos, que maravilha esse drama da redenção. Então, é dito aí, seguindo, Hebreus 5, veja o verso 8. Embora sendo filho, aqui está, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Será então que ele era desobediente? Cuidado, viu? Como você interpreta a Bíblia. Teve que aprender obediência porque era desobediente? O que significa esse versículo? Significa que a cada passo que Jesus de Nazaré dava, ele foi aprendendo, conforme é usado o vocábulo aí, a submeter, a colocar inteiramente a vontade e os interesses dele, como homem que era, debaixo dos interesses do seu amado Pai. Já aos 12 anos, o que foi que ele disse quando seus pais o deixaram para trás lá? Não sabíeis que me cumpria cuidar dos negócios ou dos interesses do meu Pai? 12 anos. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Aí está incluído tentação. Sobretudo, aliás, né? O deserto que nós estamos estudando aí, a tentação. E, então, consequência, por quê? Por que a necessidade das tentações? Por que teve que aprender obediência? Muito claro, porque ele tinha que ser aperfeiçoado, amadurecido, testado. Também, de novo, ele não teve que ser aperfeiçoado porque ele não era perfeito. Você vê o perigo aí? O cuidado que você tem que ter? Nosso Senhor era absolutamente perfeito. Ele foi aperfeiçoado, então, em que sentido? Toda aquela perfeição que ele tinha em si mesmo, por natureza, tinha que ser trazida à maturidade, à tona, amadurecido, para ser, veja, aperfeiçoado, então, testado, aprovado. Isso é ser aperfeiçoado, testado, aprovado. Ele pudesse tornar-se o autor ou fonte de uma salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então está aí a primeira necessidade da tentação. Nós estamos focando para o objetivo do nosso estudo, particularmente na tentação, Mateus 4. Então, o objetivo primeiro do Senhor Jesus ter sido tentado, ou da necessidade de tentação, está aí. Vamos resumi-lo assim.
Ele tinha que ser aperfeiçoado para ser fonte da nossa salvação. Muito claro. Segunda finalidade da necessidade da tentação. Vá para o capítulo 2, por favor, aí de Hebreus, 2:10. Outro versículo importante nesse contexto, nessa ideia da necessidade da tentação. Veja: convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, Deus, o Pai, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, olha a palavra de novo aí, que já vimos lá em Hebreus 5, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Por isso, tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, por isso que ele não se envergonha de os chamar irmãos. Segundo motivo, então, da necessidade das tentações. Sendo tentado, provado e aprovado, ele poderia ser o pioneiro. A palavra usada aqui é autor. Examine essa palavra na língua original, você vai ver o que ela significa. Significa o capitão, significa o pioneiro, significa o que vai na frente, o primeiro, precursor. Então ele foi tentado no deserto para quê? Para ser o pioneiro, o precursor. Aquilo em tese que ele experimentou no deserto, todos nós experimentaríamos. Por isso, então, nós vamos já agora para o terceiro motivo do Senhor ter sido tentado. Aí mesmo, capítulo 2, veja, verso 14. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele participou. Carne e sangue significa natureza humana completa. Espírito humano, alma humana e corpo humano. Então participou de carne e sangue, ele participou, verso 14, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre, a ênfase está aqui, socorre. Não socorre a anjos, mas socorre, veja a palavra repetida, a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas, inclusive no ser tentado, porque nós também somos tentados, nós também somos provados, então ele teria que ser tentado e provado, para que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. E agora finalmente dá o propósito, olha aí, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Se nosso Senhor Jesus não fosse tentado, quando nós nos aproximássemos do trono da graça, Hebreus 4 agora, para recebermos graça e misericórdia para socorro, palavra repetida lá de novo, socorro em ocasião oportuna, nosso Senhor iria dizer: eu não sei exatamente o que você está dizendo, não sei o que é ser provado, não sei o que é ser tentado, não sei o que isso significa para você, como eu posso te socorrer? Então, o verso continua de maneira tão linda, dizendo que não, ele é sim misericordioso, e é um fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. E finalmente, olha o verso 18. Pois é uma conjunção conclusiva. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado. Imagine então se ele não sofresse tendo sido tentado, como seria? Então, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso. Graças ao Senhor. Ele conhece tudo sobre essas entranhas que vêm para fora. Poder da tentação. Até onde vão essas garras dentro de nós. Ele é poderoso. É palavra para capaz. Capaz de socorrer. Você viu quantas vezes aparece a palavra socorrer aí, não é? Socorro, socorro, socorrer. Vê? Os que são tentados. Graças a Deus. E temos ainda um quarto objetivo. Finalidade das tentações. Vou repetir. Primeiro, aperfeiçoado para ser a fonte da nossa salvação. Ou o pioneiro, o capitão, já falamos, né?
o que vai à frente porque conhece o caminho. Aperfeiçoado para ser o pioneiro da salvação. Segundo, aperfeiçoado para ser a fonte da salvação. As duas palavras são usadas aí em dois textos que já lemos. Terceiro, capaz de socorrer, dar suporte para os que são tentados. E quarto, está em Hebreus 4, versos 15 e 16. Sabe por que ele foi tentado pelo diabo no deserto? Irmão e irmã, escute isso, porque aí está a nossa glória. Ele foi tentado pelo diabo no deserto, com aquelas agruras e com aquela agonia, porque ele seria então capaz de estabelecer um trono de graça. Vamos ler o texto? Porque 4,15 de Hebreus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então, se você quiser entender esse versículo, você tem que tirar os dois não, né? Se quiser entender de forma positiva. Então, nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se. Não é isso? Das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Muito cuidadoso o autor de Hebreus, irmão. Muito cuidadoso. É perito, pelo Espírito Santo, de colocar esse à nossa semelhança. Para que você não ache, nós não achemos que quem estava no deserto era um semideus. Compreende? Ou como alguns dizem assim, Tiago diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Não é? Tiago não diz isso? Deus não pode ser tentado pelo mal, ele mesmo ninguém tenta. Se Jesus é Deus, então ele não pode ser tentado pelo mal. Então a tentação no deserto é só uma historinha. O diabo podia falar o que ele quisesse, que não ia fazer a menor diferença para Jesus. Jesus é impassível. Você acha assim? Tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, quando aquelas coisas são apresentadas a ele, despertam nele algo, porque ele tem sentimentos humanos, ele tem desejos humanos. Quando o inimigo diz, eu te darei o reino do mundo e a glória deles, desperta algo nele, porque ele é homem. Aí diz, então o que desperta nele é mal, e se é mal, então ele pecou. Outra conclusão errada que você vai chegar. E você vai ver por quê, quando nós estudarmos essa terceira tentação. O que estava envolvido? Nada de mal, o que estava envolvido era tudo de bom. Por isso o Senhor Jesus foi tentado. Então vamos devagar agora com essas tentações. Vamos voltar a Mateus 4. Vamos buscar resumi-las para não alongarmos demais. Então vamos guardar primeiro esses 4 propósitos então. O último, maravilhoso. Hebreus 4. Sendo tentado, me permitam repetir, ele iria estabelecer, irmão. Estabelecer eternamente. Estabelecer um trono com fundamentos. E aí não é chamado trono de juízo. Graças ao Senhor. É trono da graça, não é? E nós iríamos então a chegar a esse trono diante daquele que conhece tudo sobre provação. É bom demais, você não acha, irmão? Conhece tudo sobre tentação. Porque foi tentado em todas as coisas. E lá nós vamos encontrar o quê? Repetição do termo do capítulo 2, socorro. Porque ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Lá não diz que é poderoso para acusar, é poderoso para cobrar, é poderoso para ridicularizar os que são tentados. Mas às vezes nós pensamos assim, não é? Sabe que esse lindo livro de Hebreus tem mais para nos dizer? Que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Não é maravilhoso, irmão? Porque às vezes nós nos envergonhamos, né? Não é? Nos envergonhamos de sermos reincidentes, algumas vezes, aqui ou ali. Mas de novo, mas eu não mudo, mas eu me desprezo, mas eu me odeio. E achamos que isso é espiritual algumas vezes. Nós nos odiarmos não é espiritual, porque Deus não nos odeia. Se Deus que é espiritual não nos odeia, nós também não vamos nos odiar, não. Ele nos acolhe, Ele nos recebe, Ele tem um trono de graça, Ele não ridiculariza,
Ele não minimiza nossas tentações, Ele conhece tudo sobre elas, mas Ele pede que nós sejamos absolutamente verdadeiros com Ele. Salmo 51, Davi diz: sei que te agradas da verdade no íntimo. É isso que Ele requer de nós. E quando nós fazemos isso com sinceridade, o que acontece conosco nessa transação? Nós e o trono da graça. O que acontece é o fraco, o inabilitado, o miserável quanto a si mesmo. Ele encontra não só misericórdia porque ele é miserável, ele precisa disso também, ele precisa de compaixão porque ele é miserável, mas ele precisa de mais. Porque o que adianta você ficar dando esmola a vida inteira para um mendigo na rua? O que adianta? Nada, não é? Mas dar esmola para o mendigo é misericórdia, mas não resolve. Então, no trono da graça, nós encontramos misericórdia e achamos graça. E o que significa graça? Não só um coração de compaixão para com alguém, isso é misericórdia. Graça, se você quiser mudar essa palavra, com rigor bíblico, pode mudá-la para provisão. Graça significa favor imerecido, sim, não tenha a menor dúvida. Mas a essência da graça é Deus nos dar o que nós não temos. É provisão, e absoluta provisão. Não é dar esmola para o mendigo na rua, é você levar o mendigo para casa e dar o banho nele, desintoxica ele, arruma um emprego para ele, e daqui a pouco ele casa, ele tem família, não é? Compreendeu? Então é graça, por isso que João vai dizer assim: da sua plenitude nós recebemos misericórdia sobre misericórdia? Não, é graça sobre graça. Significa provisão sobre provisão, para que nós deixemos um estado e passemos a outro estado, a outra condição. Esse é o trono que o Senhor Jesus estabeleceu, amada irmã. E sabe por que Ele estabeleceu? Porque Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Graças ao Senhor. Então esse trono está estabelecido. E lembra as ênfases dos Salmos, muitas vezes: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Esse trono para nós nunca será um outro trono, nunca será um trono de juízo, sempre será um trono de graça. Até no tribunal de Cristo será um trono de graça, porque é um trono para os santos do Senhor. Não é de juízo, não é de condenação, não é? Então, esses 4 elementos de Hebreus já citamos. Agora vamos para as tentações, resumidamente. Primeiro, os estudiosos vão nos dizer, e acho que eu me vi obrigado a concordar com eles, que a ordem de Mateus é a ordem cronológica por vários motivos. Primeiro, que Lucas não se preocupa o mínimo com a ordem cronológica das suas narrativas. Lucas, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que Lucas coloca na ordem inversa, aqui segundo Mateus 4, você tem na sua Bíblia, a segunda tentação é o pináculo do templo, acompanha aí, verso 6. E a terceira tentação é o monte alto, verso 8, quando os reinos do mundo e a glória deles são mostrados ao Senhor, tá certo? Lucas vai inverter isso. Ele vai colocar aí os reinos do mundo primeiro, esse monte alto primeiro e o pináculo depois. O que os estudiosos vão nos dizer? Como eu disse, somos obrigados a concordar com eles. É que quando o Senhor diz ao diabo: retira-te, arreda-te, essa tem que ser uma palavra definitiva. Compreendeu? Então, se a segunda tentação fosse essa que Mateus coloca em terceiro, que está aí no versículos de 8 a 10, o Senhor é levado no monte alto, o inimigo mostra o reino do mundo e a glória deles, e diz: tudo isso te darei se prostrado e me adorares. Olha o verso 10. Então Jesus lhe ordenou, veja, é uma palavra final, né? Retira-te, ou arreda-te. Se o Senhor disse isso para Satanás na segunda tentação, então Satanás vem com uma terceira, não seria possível, porque o Senhor ordenou: retira-te. Então nós sabemos que essa é a terceira. Então a ordem de Mateus é a ordem cronológica. Lucas registra sem preocupação com a ordem cronológica. Agora, por que nós estamos enfatizando isso? É só um detalhe técnico? Não, é um detalhe espiritual. Porque olha aqui, a primeira tentação, primeira coisa importante, ela tem relação com o corpo. Corpo. Manda que essas pedras se transformem em pães. Satisfação de apetites naturais. Corpo.
Segunda tentação, pináculo do templo. Atira-te daqui embaixo, porque está escrito, os seus anjos te aguardarão, te sustentarão nas suas mãos. Tentação ligada à alma. Depois nós vamos ver por que está ligada à alma. E finalmente a última, leva o Senhor a um monte alto e mostra a ele todos os reinos do mundo. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Adoração é uma questão espiritual. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a terceira tentação tocou o espírito do nosso Senhor Jesus. Ficou claro isso? Pão, corpo. O pináculo do templo, alma. Nós vamos ver por quê. E os reinos do mundo, espírito. Porque a proposta foi de adoração, uma questão espiritual. Então nosso Senhor Jesus foi tentado no corpo, na alma e no espírito. Na mesma tríade, se você montar um quadro aí, vai ser muito interessante para você meditar e orar sobre isso. Na mesma sequência, a primeira tentação, então, tem a ver com autossatisfação. Tentado no corpo e tem a ver com autossatisfação, não é? Você está com fome? Está. Porque a Bíblia diz o quê? Teve fome, certo? Então vamos tentar parafrasear aí a tentação do inimigo, para ficar mais claro para nós. Então você está com fome? Sim. Você é Deus? É o Filho de Deus? Sim. Então está fácil. Transforme as pedras em pães. Compreendeu? Então, autossatisfação. Em outras palavras ainda, se você é filho de Deus, faça provisão para você mesmo. Irmão, escute isso também com cuidado, vai te ajudar a ler os 4 evangelhos. Jesus nunca fez provisão para Ele mesmo usando os seus recursos divinos. Nunca. Todas as vezes que Ele atuou com o poder divino que tinha, era fazendo provisão para outros ou ensinando lições para outros. Ele nunca usou o seu poder divino para autoprovisão. Se Ele fizesse, nós não teríamos Salvador, porque ele não teria vivido então como um verdadeiro homem. Você compreendeu a importância disso? Agora as tentações estão ficando mais claras. O inimigo queria fazer com que Jesus usasse os poderes divinos para se prover, porque se ele fizesse isso, ele não seria mais semelhante aos irmãos. Compreendeu, irmão? A beleza e a importância disso. Ele recusou. Então, na mesma tríade aí, corpo, alma e espírito, você já viu? Então a primeira tentação, de novo, voltando aí, quanto ao corpo, tentação para a autossatisfação. A segunda, no que toca à alma, daqui a pouco vamos examinar, tentação ligada à autopromoção. Já vamos explicar qual é o contexto aqui, muito interessante dessa segunda tentação. Atira daqui lá embaixo, para que isso? Qual é o sentido dessa tentação? Por que o diabo fez isso? Precisamos conhecer qual é o pano de fundo. E vamos ver então que está ligado a uma autopromoção. Nós vamos ver por quê, já já. E a terceira, só para você ter um quadro aí mais didático. A terceira tentação que tem a ver com o espírito, então, tudo isso te darei se prostrado me adorares, tentação no espírito humano do Senhor Jesus, está ligada à autossuficiência. Te darei todos os reinos, toda a glória, se você me adorar. Autossuficiência. Então, autossatisfação, pela ordem, autopromoção e autossuficiência. Está claro? Vamos de novo continuar com essa tríade. A primeira tentação toca a questão do egoísmo. A segunda tentação, vá montando seu quadro aí, toca a questão da presunção. Atira-te daqui lá embaixo, presunção. E a terceira tentação toca a questão da transigência. Jesus teria que transigir. Se o caminho era herdar o reino pela cruz, ele podia transigir. Herde o reino sem a cruz. Esse é o sentido da terceira tentação. Eu te dou os reinos do mundo e a glória deles, sem cruz. Então você pode transigir. Então uma tentação para ser transigente. E nosso Senhor Jesus foi
intransigente. Ele não negociou um outro caminho que não fosse o caminho da cruz. Compreendeu isso também? Agora vamos na ordem de João, completando o quadro seu aí. Isso tudo é para você meditar com calma depois. A primeira tentação, essa que está ligada ao corpo, tem a ver com a concupiscência da carne, claro, satisfação dos seus apetites. A segunda tentação tem a ver, que toca a alma, tem a ver com a soberba da vida, porque toca o assunto da presunção que eu acabei de falar. Já vamos explicar. E a terceira tentação toca a concupiscência dos olhos. Tudo isso te darei se prostrado. Ele viu todos os reinos do mundo e a glória deles. Concupiscência dos olhos. Está entendido isso? Então você vai ter um quadro aí com essas relações todas para você meditar, orar, considerar com calma. Agora ainda gostaria de fazer uma outra coisa, irmão. E essa me parece bem penetrante nos nossos corações. É o seguinte: cada tentação envolve uma pergunta. E vamos colocá-la da seguinte forma. Na primeira tentação, a grande pergunta é do inimigo para Jesus. Deus é bom? Deus é bom? Por que Deus é bom? Explicando essa pergunta com outra pergunta. Como se o inimigo tivesse dito assim a ele: o amor de Deus, seu amor, te suprirá. Se você duvida que o amor de Deus te suprirá, o que você faz? Você se supre. Então transforma essas pedras em pães e te supra. Você só tem duas alternativas. Ou você espera, confia no suprimento dele, ou você se supre. Então, aí está a pergunta ligada à primeira tentação. E essa pergunta é penetrante no nosso coração. Irmãos, quantas situações nós passamos em que essa pergunta se levanta? Todos que são cristãos verdadeiros aqui nessa noite conhecem essa pergunta no seu coração. Deus é bom com você? Por que isso acontece então? Deus é bom? E atrelado a essa pergunta, o amor dele te suprirá. Você pode continuar bem posicionado aí, do jeito que você está, bem posicionado diante dele. Você pode continuar caminhando em fidelidade. Deus é bom, o seu amor te suprirá. Será que você não precisa dar um jeitinho nisso? Está tão fácil para você. Põe sua mãozinha ali e você vai resolver o problema. Você vai se suprir. Um passinho só, um jeitinho só. Deus é bom, seu amor te suprirá. Essa foi a pergunta penetrante para o coração do nosso Senhor Jesus. 40 dias em fome. E o que ele teve para dizer para o diabo? Exatamente o que nós falamos aqui em outras palavras. Ele está dizendo: sim, Deus é bom, meu Pai é bom, e o seu amor me suprirá. Porque não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Ora, irmão, que Salvador nós temos, que homem esse, Jesus de Nazaré, o Verbo encarnado. Agora, a segunda tentação, presunção, como nós falamos, tocou a alma do Senhor. Pináculo do templo, nós tivemos numa visita naquela região há alguns anos, e é muito interessante constatarmos, foi interessante, que o pináculo do templo não é no templo. O pináculo do templo, a palavra templo é usada porque se refere à área do templo, não ao templo edifício em si mesmo, ou edifício central do templo. O pináculo do templo é a esquina do muro do templo. Ainda tem um resto da muralha lá até hoje, o chamado Muro das Lamentações, não é? Então tem uma esquina, literalmente é uma esquina, que no pináculo dela, se você olhar, ninguém pode subir lá, não tem acesso, você pode ver, mas se pudesse subir nesse pináculo do templo e olhasse para baixo, é uma visão vertiginosa, porque é um abismo profundo, porque esse pináculo do templo está faceando aqui com o Ribeiro Cedron, que está entre dois montes, o Monte do Templo e o Monte das Oliveiras, onde tem o Jardim do Getsemane. Então uma montanha aqui, imagine, uma montanha aqui, Monte do Templo,
onde está o templo e o muro, o pináculo. Do lado de cá, o Monte das Oliveiras, e entre os dois montes um vale, que é o Vale Cedron, o famoso Ribeiro Cedron, que Nosso Senhor atravessou tantas vezes para ir ao Monte das Oliveiras. Então, do pináculo do templo, olhando para baixo, são centenas de metros. Então, o inimigo coloca o Senhor nesse pináculo e diz a ele: atira-te daqui lá embaixo. Agora, por que nós falamos que essa tentação tocou a alma do Senhor? Por que tem a ver com presunção, como nós falamos? Por quê? Veja o pano de fundo. Havia uma corrente entre os rabinos da época que dizia assim: quando o Messias se manifestar, ele irá se revelar ao seu povo de maneira extraordinária, miraculosa, sobrenatural. Você viu por que isso apelou para o coração de Jesus de Nazaré? Como se o diabo dissesse: você não quer de uma vez por todas deixar claro. Irmãos, ele estava iniciando seu ministério, ele acabou de ser batizado, certo? 30 anos de idade, iniciando seu ministério, acabou de ter o testemunho do céu, foi levado no deserto pelo Espírito, tentado pelo diabo. Em outras palavras, o diabo diz assim: vamos deixar o assunto resolvido desde já. Você não é o Messias e não veio como Messias para o seu povo, enviado de Deus, dê logo a demonstração, porque é isso que eles estão esperando, que o Messias desça aí como, digamos, um super-homem, né? Voando aí pelos ares e aterrize lá embaixo, no meio do povo, e eles saberão que você é o Messias esperado. Então atira-te daqui lá embaixo, e é certo que você será guardado nesse salto, porque a palavra diz, aí está o inimigo, perito em Bíblia, fora de contexto, né? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Só que ele parou o versículo aí, e aí ele põe, ele quer citar outra parte, porque a do meio ele não pode citar, e ele sabe por que ele não pode citar. Então ele põe, eles te sustentarão na mão para não tropeçares em alguma pedra. Sabe qual parte que ele pulou? Vamos citar o verso de novo. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Até aí ele citou. Mas ele não completou assim: em todos os teus caminhos. Sabe por que ele não citou essa parte? Porque se os caminhos do homem Jesus não fossem aprovados por Deus, Deus não o guardaria. Deus não estaria com ele. Por isso ele submeteu sua vontade humana em todo o tempo à vontade do seu Pai. Então a pergunta seria: aquele salto que o Senhor daria dali estava nos caminhos do Pai para com ele? Não. Faziam parte da tentação do inimigo. Então, se ele desse aquele salto, por isso você vai entender por que ele responde essa tentação dessa maneira. Olha a resposta dele no verso 7. Qual é a resposta? Não tentarás o Senhor teu Deus, que significa o quê? Não porás o Senhor teu Deus à prova, porque ele sabia que aquele salto dali não estava nos caminhos de Deus. Por isso o inimigo omitiu aquela frase do Salmo 91. Para que te guarde em todos os seus caminhos. Os caminhos dele deveriam estar de acordo com os caminhos de Deus, senão ele não teria a guarda de Deus e a proteção de Deus, né? Então você vê como o inimigo faz com a Bíblia. Tergiversando seria a palavra, né? Ou interpretando mal, distorcendo. Então aí a segunda tentação tem a ver com essa autopromoção. Aquele salto seria uma autopromoção de Jesus. Eu sou o Messias extraordinário, né? Mas foi o que ele não fez. E a terceira, temos que ir concluindo. A terceira, irmãos, é quando o inimigo coloca as suas garras verdadeiramente de fora. Olha, quando ele pede para o Senhor Jesus transformar pedras em pão, quando ele fala sobre lançar do pináculo do templo, o que ele está buscando, na verdade, é chegar aqui, onde ele chegou finalmente. Ele é ardiloso, sutil. O que ele quer, no final das contas, foi quando ele jogou a sua última cartada. E qual foi? Tudo isso eu te darei, ser prostrado. Isso é o que ele sempre buscou desde o início. Se prostrado tu me adorares. Porque quando Lúcifer foi julgado por Deus e com ele 1/3 dos anjos,
Por que isso aconteceu? Porque ele, ser livre que era, não era um robozinho nas mãos de Deus, tinha vontade, tinha decisão própria, não é? Então ele concebeu no seu coração, como anjo de luz que era, ele concebeu algo, e o que ele concebeu foi assumir o lugar de glória que pertencia ao Filho de Deus, que é o resplendor da glória. Então ele almejou aquele lugar. Agora está ele aí de novo, tanto tempo depois, confrontando o Filho glorioso de Deus, agora em carne, fraco, vulnerável, tentado, tanto é que o inimigo foi lá, porque ele sabe que o Senhor Jesus está nessa condição de homem vulnerável, carne e sangue. Então ele vai apresentar a sua proposta, para obter finalmente a sua vitória. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus responde pela terceira vez, usando de novo a palavra de Deuteronômio: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Agora, para concluirmos por hoje, por que essa tentação foi tão penetrante no coração do Senhor? Aqui também vamos entender algo que vai nos ajudar. Se o inimigo estivesse mentindo quando ele diz: te darei todos os reinos do mundo e sua glória, nosso Senhor Jesus não teria nem dialogado com ele, certo? Nosso Senhor teria que dizer: você é um mentiroso, você não possui nada, você não é dono de nada. Mas não foi o que o Senhor disse. Porque quando o Senhor cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, Ele coloca sobre o homem representatividade. Cultivar o jardim e guardar o jardim. E o homem não guardou o jardim. Então o homem tinha uma responsabilidade de reino sobre os seus ombros e de representar a Deus. E ele falhou, e ele caiu. Então, quando ele falhou e caiu, por uma insinuação e por uma sugestão do inimigo, o que aconteceu? O homem, por causa da queda, entrega ao tentador no Éden. Escute com atenção: o homem, representante de Deus, entrega ao tentador no Éden todos os direitos sobre aquilo sobre o qual ele deveria representar Deus, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste, no entanto, por um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste, olha o homem, como Deus o criou, sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste. É pouca coisa? O que você acha? É muita coisa. Então, quando o homem entrega essa posição de representatividade ao inimigo, então o inimigo assume controle sobre a parte da criação de Deus que estava ligada à representatividade do homem. Está entendendo? Então há uma parte do cosmos, digamos assim, que estava ligada a esse governo do homem, que é representante de Deus e que exerceria governo sobre aquilo. Todas as coisas ele sujeitaram, ovelhas e bois todos, Salmo 8, tão claro. Então, quando ele entrega isso ao inimigo, o inimigo assume posse de tudo isso. Então, quando ele se apresenta ao Senhor Jesus e diz o que ele diz, ele está sendo verdadeiro. O Senhor não diz que ele está mentindo. Quando ele diz: te darei tudo isto, se prostrado me adorares. E o que é tudo isso? Todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha aí, na sua Bíblia. Não é? Agora, para concluirmos, por que isso significou uma tentação para o Senhor? Nosso Senhor tem cobiça por poder? Será que o Senhor tem cobiça por poder? Isso é pecado, não é? Então ele teria pecado. Então por que o Senhor Jesus foi tentado a possuir os reinos do mundo e a glória? É uma grande pergunta, irmão. E sabe como ela é respondida? Vamos terminar com isso por hoje. Abre Isaías, por favor, e nós vamos ver a resposta. Isaías 9. Olha que texto impressionante. Profecia sobre o Senhor Jesus, que nós conhecemos muito bem. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Escute bem, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esse aqui é o verbo encarnado, porque é o menino que nasceu, tá bom?
Então não está se referindo, essencialmente falando, ao Filho eterno, o Verbo de Deus, eterno Filho, glorioso Filho. Está falando do Verbo encarnado, o menino que nasceu e o Filho que nos deu, certo? Então o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, etc. Agora olha o 7. Para que, ele conclui lá com príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz. Ele não é o príncipe da paz? Então quando se aumenta o seu governo, virá paz sem fim. Veja, sobre o trono de Davi, povo de Israel, aquele povo ali para o qual o Senhor veio, né? Que o inimigo estava tentando se apresentar a esse povo como Messias, tá certo? Então, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. Vamos parar aqui, por enquanto. Não leia a última parte aí ainda não. Vamos parar aqui. O que está acontecendo na terceira tentação? Vamos tentar então parafrasear. O inimigo está dizendo assim: para que você veio? Você não é o Messias. O seu nome não é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E você não veio para que se aumente o seu governo. E você não veio para que venha paz sem fim sobre o trono de Davi. Pois é isso que eu estou te prometendo. Eu te darei. Eu usurpei do homem e ele perdeu. Eu venci, eu ganhei. É meu, eu tenho direito de posse. Mas eu te darei. Você não quer? Você não veio para isso? Você não é o príncipe da paz? Você não quer aumentar o seu governo? Não quer trazer paz sem fim para quem você veio? Então eu te dou, desde que você prostrado me adore. Agora, quando Isaías fez essa colocação que acabamos de ler, olha qual era a certeza que o menino que nasceu e o filho que nos deu tinha. Leia agora a última frase. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Irmão, está muito claro agora. O filho sabia muito bem que ele não teria que transigir, por isso nós colocamos a palavra transigência aí na última tentação. Ele não teria que tentar buscar assumir um reino sem cruz. Ele iria herdar todos os reinos do mundo e a glória deles, mas ele iria herdar pelo caminho da cruz, porque ele é o herdeiro de todas as coisas. Mas por qual caminho? O caminho do inimigo é mais fácil. Basta uma prostração e uma adoração e tudo é recebido. Mas o caminho do Senhor Jesus é o caminho da cruz. Obediente até a morte e morte de cruz. E por isso Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Esse é o significado da terceira tentação. Então você vê que não tem a ver com cobiça por poder, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ele se manifestar para o que ele veio, o Messias, o príncipe da paz, e aumentar o seu governo. Como se o inimigo então dissesse isso. Aumente o seu governo agora. Você está só começando o teu ministério, você já vai começar por cima. Basta que você se dobre e me adore, e tudo eu te darei. Tudo fácil, tudo simples, nada de cruz, nada de sofrimento. Tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Irmãos, ele conhece esses assuntos a fundo. Conhece a questão ligada ao egoísmo, à transigência, à autossuficiência. Nós estamos falando sobre as perguntas envolvidas, não é? A primeira pergunta ligada à primeira tentação: Deus é bom, seu amor te suprirá. A segunda pergunta ligada à segunda tentação, a questão da alma, do atira-te, da presunção, da autopromoção, como já mencionamos tudo aí. Qual é a pergunta? Está muito clara lá. Deus é fiel. Eu fiel, Ele é fiel. Seu amor te guardará. Faça a prova. Pule, salte daqui. E prove se Deus é fiel e se o seu amor te guardará. Será que essas tentações também não nos ocorrem? Deus tem sido fiel comigo. Seu amor é fiel.
seu amor fiel me guardará. E a terceira pergunta, como nós falamos, a mais penetrante, porque é a última das tentações. E é a pergunta que tem a ver com a suficiência, como nós colocamos. E quando nós elaboramos essa pergunta ligada ao amor de Deus, como é que seria essa pergunta? Deus é suficiente. Deus é suficiente para você, para mim. Seu amor nos basta. Primeiro, seu amor nos supre. Segundo, seu amor nos guarda. Terceiro, seu amor nos basta. Nós temos que responder essas perguntas, irmãos. Nosso Senhor respondeu as três. Como dissemos em outras palavras, ele disse ao inimigo: o amor de meu Pai é que me supre. Não só de pão vive o homem. O amor de meu Pai é que me guarda, por isso não provarás o Senhor teu Deus. E o amor do Pai é que me basta, por isso nada de reinos do mundo e a glória deles por outro caminho. Então, irmãos, esse significado das tentações do Senhor. Você viu o que o deserto produziu nele? Produziu nele algo tão maravilhoso, por causa dele ser quem ele é. O incenso foi colocado na prensa. Me permita chamar aqui, no contexto que estamos falando, de prensa do diabo. Mas, na verdade, é prensa de Deus, né? Mas vamos chamar de prensa do diabo. Ele foi posto na prensa do diabo. Sabe o que saiu dali? Incenso moído, cheiroso, para ser aspirado pelas narinas do seu Pai. Ele está confessando o amor fiel, o amor que basta, o amor que cuida, o amor que supre, em todas as três tentações, em todo o tempo. Irmãos, esse Jesus Cristo, esse Jesus de Nazaré, vive dentro de nós, que somos dele. Nós temos a mesma confissão dentro de nós. Então, que nós aprendamos a nos recolher junto do trono da graça. E nós vamos encontrar a mesma provisão. Cristo vive em mim. Graças ao Senhor. Amanhã vamos estudar, então, Coríntios 10. E vamos ver nossa história no deserto. Por que Paulo chama atenção para aqueles 5 elementos? E como nós precisamos atentar muito bem para eles. Eles são severas advertências, mas digo aos irmãos que eles são grandes encorajamentos, porque são elementos pecaminosos que vêm para fora com aquela certeza absoluta do final daquele texto, que diz: Deus é fiel. Não permitirá que essas coisas aplastem vocês, prostrem vocês. Ele administrará o deserto para que vocês sejam purificados dessas coisas. E nós vamos ver quais são essas coisas, naquele contexto de Coríntios, então. Então, que o Senhor continue, queridos irmãos, nos ajudando, falando ao nosso coração e, sobretudo, nos mostrando essas glórias do Cristo que nós temos. Fiel, sumo sacerdote, que vive para interceder por nós. Graças ao Senhor. Vamos então orar para concluirmos. Querido Pai Celestial, somos tão agradecidos e, na verdade, com palavras tão pequenas, tão ineficientes, inadequadas, para expressarmos nossa gratidão por termos um Redentor como Teu Filho fiel, Teu Filho que nos ama, Teu Filho que por Seu sangue nos libertou dos nossos pecados, Teu Filho que é o grande intercessor que vive para interceder por nós. Ah, Senhor, Te pedimos que o Senhor nos mantenha recolhidos no Teu trono da graça, encontrando sempre essa misericórdia e, sobretudo, a graça para socorro em ocasião oportuna. Que nosso coração não duvide. Ajuda-nos a permanecer fiéis e firmes naquilo que o Senhor é e fez. Obrigado, vencedor de Deus, porque nos colocaste no séquito dos Teus triunfos e nós estamos seguros aí. Obrigado que tudo que o Senhor também o é para nós. Louvado seja o Teu nome. Pertencemos a Ti e nos alegramos, Senhor. Estabelece, te pedimos, no nosso coração o Teu governo, para que venha paz
sem fim, descanso, segurança. Ah, Senhor, queremos realmente viver assim. Ajuda-nos. Continua expondo também as entranhas do nosso coração, porque nós queremos ser lavados com a água da Tua palavra. Somos Teus filhos, Senhor, e queremos ser aperfeiçoados por Ti. Te louvamos por Teu amor, Tua fidelidade, Teu cuidado conosco. Em Teu precioso nome oramos. Amém, Senhor.